A Delphi falou que a gente tá arrumadinho e bonitinho. Traje de Um gala. rico, muito rico, mandou 60 reais. Ai. Reage. O fantasma dos Yamazaki do canal Caçador de Heróis. O melhor personagem dessa obra maravilhosa. Tá bom, rico, muito rico. Literalmente um rico muito rico. Vai, vamos pra próxima? Vamos. Agora chegou a hora. Agora é a vez de um rico muito louco. Fantasia dos Yamazaki. 1 horinha, hein? Ó, Rico. 1h22, parte 1. Tá escrito aqui, tá? Então tem mais. Caraca. Gente, segura nossa mão, vamos assistir Vamos juntos. Nada de sair fora da live, vamos assistir junto. Fiquem com nós aí, pô. Só 1 minuto. Pessoal, recado importante. Agora é sério. Moralzinha mesmo. Vou falar um negócio bem sério agora. Eu tô até séria. Bebam água. Se hidratem. Bebam cachaça, tá? Incentivar Beba o povo. Coca-Cola. Água é vida. Ficou com sede? Manda 1 litrão de coca. Olha lá. Tome. Essa é a thumb. Ó, Lukinsm. É assim que pronuncia, gato? Lucas, mano. Parece feito pro próprio fetiche do autor, sei lá, já tentei um tempo atrás. Ih, sério? Ai. Eita porra, vamos, vai. Todo tipo de lixo aqui, de certo, eles não são apenas um bando de garotos. O cabeça de uma gangue de Mazan, ou cabeça de outra gangue de Taezan, outro de uma gangue de Gangnam. Eles são basicamente gangsters. Se eu me lembro bem de algum deles em particular, pode ter certeza que sim, Gun Park. Ele tá solto agora. Pra ser sincero, ele é o pior tipo pra prisão. Já ouvi falar que ele tá envolvido com a Yakuza. Até os guardas tinham medo dele. Ele tava sempre treinando. Ele tinha um método de treinamento que era bem marcante. Bom, o que tinha de marcante no tipo de treino dele? Antes de eu te contar, você sabe quantos criminosos violentos tem aqui na prisão juvenil, né? Tô falando de caras que vivem pela violência. 100, talvez uns 500. Aquele garoto, o Gun, ele lutava com todos eles de uma vez, todos os dias. Ele era basicamente uma besta. Talvez esse fosse o segredo da sua força. Talvez ele tenha nascido desse jeito. De qualquer forma, pode-se dizer que ele era um cara bem diferenciado. É por isso que um dos muros daqui é coberto com o sangue dos presos. Fala aí, qual foi a sua reação quando você leu o Luquisme pela primeira vez? Quero dizer, falando de toda a questão envolvendo a expectativa e a realidade. Peraí, é o mesmo assunto que você leu? Não é o mesmo assunto? Não é o mesmo assunto. Esse aqui acho que é outra coisa. É que a gente puxou Luquisme no Google e apareceu outra história. Não, viajei. Comeu bola. Eu acho que a gente tá viajando. Ah, fechou o repoio. Agora me situei, vai. Volta. Bora. Dos fatos. Qualquer um que pega essa obra pra dar uma olhada começa cativado por todas as questões de beleza, status social, situação econômica, aparência e tantas outras questões sociais que são debatidas. É aquela leitura fluida de um capítulo pro outro, quando você vê já se passaram mais de 500 capítulos e por algum motivo agora está preso numa trama envolvendo transhumanismo, máfia, conspiração e, claro, aquela porradaria que todo mundo gosta. Tô falando sério, por mais que desde o início Luquisme tenha lutas, me pegou de surpresa a primeira vez que li, no meio da história do cara gordo, que de repente ganha um corpo de modelo, do nada, por algum motivo, eu tava vendo um negão de 2 metros caindo na porrada com um cara com os olhos completamente que chega negros, nisso, parecendo ter então? saído de um filme de terror. Histórias Nossa, que minha mudam cabeça seu deu um nó foco, agora. suas temáticas de forma extremamente brusca não são uma novidade, sejam em mangás ou manhwas. A questão é que tem aqueles que sempre vão gerar uma discrepância absurda quando você olha o início da obra e vê o rumo que ela tomou e percebe que os capítulos atuais não tem nada a ver com o que se propunha no início. E quem vai gostar da proposta antiga e quem vai gostar da proposta nova. Por mais Olha que o estamos Luquisme sóbrio. ainda aborde em alguns arcos recentes um pouco das questões que eram tratadas nos primeiros capítulos, fica bem óbvio que a coisa tomou um rumo completamente diferente. Não tô aqui pra julgar se essa mudança foi boa ou se estragou a obra. Se deveria se manter na proposta inicial, se evoluiu. Uma coisa é certa, o tom mais dramático, violento e cheio de pancadaria da boa que a obra tem hoje, já era algo planejado pelo autor. Talvez não da maneira como ele pensava no início, mas que o negócio ia desembocar no protagonista simplesmente descendo a porrada em todo mundo, isso aí é certeza. E a minha certeza vem do talvez maior pilar de Luquisme. Não é o protagonista, não são seus vilões maiores e nem nenhum plot ligado exclusivamente a esses dois. O maior pilar de Luquisme, aquele que interliga do primeiro ao último capítulo, o principal alterador de fatores da obra, nem sequer é uma pessoa.
mas sim uma arma. O capítulo 25 de Luquismo parece ser só mais um capítulo aleatório para prosseguir com a história, um até que meio sem importância que passaria batido. Isso é o que você pensa até chegar no final do capítulo, onde o nosso protagonista, o Daniel, se depara com alguém, ou melhor, com algo no mínimo peculiar. A gente tava falando dos primeiros capítulos da obra, onde ver o Daniel desviando de um soco era a coisa mais insana que a gente podia presenciar. E aí do nada, essa coisa aparece, derruba o Daniel num golpe só, em seguida pega o Basco de porrada. Dois dos caras mais fortes da obra na época, simplesmente reduzidos a nada. Aquilo que se apresentava como guarda-costas de uma estudante, com o passar do tempo, se provou mais do que um simples lutador. Tá mais pra uma espécie de entidade Só tem mesmo. boyzão. Desde o capítulo 25, essa figura retorna de maneira corriqueira, sempre operando nas sombras. Quando você menos espera, ele tá lá. Quando você acha que ele não vai estar lá, ele tá lá. E principalmente quando você não quer que ele esteja lá, aí ele vai estar lá mesmo. O que mais intriga nesse ser não são seus olhos bizarros, suas cicatrizes ou tatuagens, mas sim seu poder. Até certo ponto, antes da gente saber mais o que essa coisa é, esse aparece quase como uma espécie de um deus vingativo. Um deus que decide quem morre e quem vive. Ou, nesse caso, um demônio. Um demônio branco, como as lendas o nomeiam. O que tô querendo dizer é que, ao decorrer de todos os 588 capítulos lançados de Luquismo, em meio a tantas calamidades naturais, lutadores que parecem ter saído direto do inferno, bestas selvagens e aberrações, sempre pareceu que um deles operava em um patamar completamente diferente dos demais. Em todas as lutas que qualquer personagem se engaja, sobe uma dúvida na cabeça de, bom, quem será que vai vencer? Mas essa pergunta, esse questionamento, some quando quem tá na frente de qualquer um é o Gank. Você e todos ao redor já sabem exatamente o que vai acontecer antes de acontecer. Quando você pensa que acabou, ele continua te batendo. Quando você pensa que ele caiu, ele levanta. E quando você pensa que ele perdeu, adivinha, era uma mera ilusão. Uma coisa que Luquismo mostra com recorrência é que se tem uma experiência que deixa um lutador mais forte, são traumas. E bom, é justo que o lutador mais forte seja aquele que mais sofreu com traumas calados. Perceberam que muitas vezes eu usei termos como aquilo ou coisa para se referir ao demônio branco, certo? A realidade é que isso é o que ele sempre foi, uma ferramenta, uma coisa, uma arma. Lembra que eu fiquei com o ranço dele na mão? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Afinal, como aquele que se mantém intocável como o mais forte de fato, fez seu caminho até lá? Ou melhor, será que sequer existiu um caminho? Ou ele fora alçado ao topo desde o nascimento? Afinal, você já se questionou como demônios nascem? Eu não. Não, rapaz. Nunca parei pra pensar nisso. Que doideira. Ó. Gan é um dos antagonistas mais diferenciados de Luquismo e um dos meus personagens favoritos. É claro, ele não é o meu favorito, afinal, não tem como ser o melhor personagem de todos quando a gente tem o Gold, espadachim mais forte do verso. Mas fazer o que, né? No entanto, o que me fascina nesse como antagonista não é só a aura desse de lutador imbatível, mas em uma questão bem simples. Ele é apresentado muito cedo na obra e a sua parcial conclusão acontece a mais de 500 capítulos após a sua apresentação. Ou seja, teve muito tempo pra lapidar esse cara e nos fazer compreender quem ele é de fato. Fora o fator ansiedade toda vez que esse maluco sequer é citado. Ficar por mais de 500 capítulos no escuro, tendo apenas migalhas sobre a origem ou intenção reais desse cara, faziam desse o mistério perfeito para Luquismo. No entanto, entre todas essas, entre aspas, migalhas, me lembro bem do primeiro resquício sobre o passado desse que realmente me fez ficar empolgado. Não foi pela perspectiva dele, mas a de outro cara também interessante. No capítulo 373, durante o arco do segundo afiliado dos Workers, conhecemos Magami Kenta. Naquela ocasião, mantendo sua identidade secreta, se apresentando como Daruma, um dos executivos dos Workers, uma das 4 grandes facções do verso de Luquismo. No entanto, apenas no capítulo 385, seu passado e motivações são repassados. Magami Kenta, assim como seus colegas executivos, não é coreano, mas sim japonês. Algo meio óbvio, dado seu nome. Mas não qualquer japonês. Kenta vem de uma família extremamente tradicional, o clã Magami. Um clã subsidiado pelo clã Yamazaki. O pai de Kenta, Ryujo Magami, era amplamente aclamado entre todas as famílias aliadas do Yamazaki como um dos combatentes mais fortes. Tudo graças ao seu estilo único de Karate Kyokushin. A ele, inclusive, fora dada a honra até mesmo de ensinar o jovem mestre do clã Yamazaki, isso é, Gunpark. A questão é que, pro jovem Kenta, existiam 2 homens que moldaram a sua personalidade. Seu pai, o gênio do Karate Kyokushin, e Gunpark, o gênio das artes marciais. Dia e noite, seu tempo foi gasto apenas em treinamento, sonhando num dia possuir o nível de karatê de seu pai e a genialidade do jovem mestre do clã Yamazaki. No entanto, enquanto Kenta admirava aquele garoto herdeiro do Yamazaki,
Seu pai e membros mais importantes do clã não pareciam ter assim tanto apreço pelo clã acima. Em uma reunião, uma simples reunião, Yuji selaria o seu destino e de todo o clã junto dele. Os Yamazaki não pareciam mais possuir uma postura tão generosa com as famílias afiliadas ao clã. Família após família era expurgada do ciclo. Os Magami, temendo serem os próximos a cair pelas mãos dos seus mestres, fizeram o impensável. Vamos atacar eles antes que eles nos ataquem. O resultado? Bom, meio óbvio, certo? Apenas morte e destruição. O jovem Kenta, ao chegar no dojo, não viu mais do que seus companheiros mortos e seu pai agonizando, enquanto ele exclamava: os Magami ainda estão aqui. Ao centro, imponente como o último com a vitória, o homem que ele mais admirava e se inspirava. A razão pela qual esse momento envolvendo Gun é tão importante é que, mesmo de forma mais indireta, ele encosta num tema crucial que vai rodear não só toda a vida do Gun, mas também de todas as gerações de todas essas famílias da Yakuza. O tema é: lealdade à família deve preceder qualquer sentimento. O Japão, no passado, era uma nação que meio que tinha uma relação bem extrema com questões envolvendo lealdade. A lealdade a seu clã, sua tribo, e principalmente aos seus mestres e sua missão devem ser sua prioridade máxima. Existe uma razão pela qual os samurais estavam dispostos a morrer e matar quem quer que fosse para servir o seu senhor feudal, mesmo que essa servidão os afetasse ou afetasse os demais negativamente. Existe uma razão para existirem pilotos kamikaze na Segunda Guerra Mundial, colocando sua missão acima da sua própria vida. Não tô falando que isso é ruim ou bom, apenas que o fato é, no Ocidente, nossa visão do que é um herói tá muito ligado à moralidade. Não que isso não existisse no Japão, apenas que em eras mais antigas, para os japoneses, o herói é aquele que cumpre o seu dever. Para simplificar-se pro Ocidente, o herói é o cara que tá disposto a até mesmo atrair seus mestres, seus superiores, seu clã, apenas para fazer o que é correto moralmente. No Japão antigo, o herói, entre aspas, é o cara disposto a atrair os seus ideais morais apenas para se manter leal aos seus superiores e à sua missão. Acontece que o clã Yamazaki, os Magami e as outras famílias Yakuza herdaram todas essas questões tradicionais. E aí que surge o problema real. Para seguir esse código de honra e lealdade extremamente rigoroso, sentimento e vontades pessoais são coisas que devem ser erradicadas. Kenta não deveria ter nutrido qualquer tipo de admiração ou afeição por Gun ou os Yamazaki. Afinal, mais cedo ou mais tarde, esses poderiam ser colocados frente a frente, cada um acima de qualquer sentimento, mantendo-se leal aos interesses de suas famílias. E isso fica bem claro na discrepância entre como o Kenta, alguém que ainda não entendeu todo esse código de lealdade e abandono de sentimentos em prol de sua missão, e Gun, alguém que já entende tudo isso, se portam. A reação correta que se esperaria do Kenta enquanto um Yakuza é que se avançasse sem dó e capotasse o Gun no soco, destruísse aquele que acabara de dizimar o seu clã. Mas não, ele cai, ele chora, ele pede perdão pro Gun, diz que vai pagar o preço necessário. Agora, olha em retrospecto como o Gun age. Pra ele, aquilo não é pessoal. Não há sentimento de ódio real, nem ressentimento pelos Magami. Ele é o cara que entendeu o jogo. Profissional, sem qualquer questão pessoal envolvida. Pra ele, as coisas eram muito simples. O clã Magami cometeu um erro grave, e por esse erro foram punidos. Nada mais, nada menos. Tão frio a ponto de nem sequer se lembrar quem era Kenta. Mesmo por um dedo, mesmo por dois, não seria o suficiente para apagar a traição do seu clã. A única opção de Kenta, se esse almejava realmente recobrar a honra da sua família, era decepar sua própria cabeça. Daí volta na questão da diferença entre ambos. Imagina se fosse o oposto, Kenta de pé e Gun caído ali. Você pode ter certeza que se o Gun não partisse para quebrar o Kenta no meio, no mínimo, ele cortaria sua própria cabeça de bom grado. Afinal, de honra e regras, Gun Park entende mais que qualquer um. Seu pai tá ali morrendo, em nenhum momento você pensou em me atacar. Ao invés disso, você arrancou seus próprios dedos. Você nem sequer é merecedor de ser morto. Magami Kenta, eu vim dar uma passada no Japão, mas acabei de descobrir que o último com o sangue dos Magami é um completo lixo. Esse é o fim dos Magami. Isso é uma constante que vai se repetir ao longo da vida do Gun. Ele não é um cara que possui conhecidos. É um cara que está dentro daquela dicotomia onde só possui inimigos e aliados. Ou é um extremo ou é outro. No entanto, enquanto os aliados podem ser contados nos dedos, digamos que os inimigos que esse cara fez ao longo da sua vida é difícil até de mensurar. Todos os lutadores, gangsters ou homens de renome na história de luquismo tem algum negócio inacabado com o demônio branco. E pra um cara que ama combater, acho que isso daí é lucro. No entanto, há algo que sempre me intrigou. Conforme fragmentos da vida desse cara foram revelados, uma dúvida martelava na minha cabeça, mais e mais. Em flashbacks como esse do Kenta, a conexão do Gun com a Yakuza, em especial os Yamazaki, fica bem explícita. Não é algo escondido. Mesmo mais pra frente, ele já é referido como o herdeiro do sindicato Yamazaki. A dúvida, no entanto, que não saía da minha mente era em relação ao nome. Por que Gun Park?
Por que o herdeiro de uma família japonesa tão tradicional possui um nome coreano? Por que não Gan Yamazaki? Mais que o nome coreano, por que sequer esse cara se mantém na Coreia? Tá, a influência do clã fica evidente a partir de um certo ponto da obra. Fica claro que mesmo fora do Japão, nada escapa dos olhos desses caras. No entanto, o herdeiro do clã na Coreia, ainda mais trabalhando pra um cara como um mero guarda-costas, tem coisa errada aí, a gente não tá entendendo. Bom, vamos por partes. Por que o nome coreano no futuro chefe de uma família tradicional japonesa? O Sindicato Yamazaki não é qualquer grupo. Suas regras, tradições e hierarquias rígidas garantem a esses o posto de família mais poderosa do submundo. E sob o jugo da família principal estão os grupos menores e afiliados. Pensa comigo, qual é a decisão certa a ser tomada quando você está ante ao inimigo que você sabe que você não pode vencer? Não é combater ele mais ainda. Não é arranjar uma forma de eliminar ele. A decisão mais inteligente é simplesmente se aliar a esse inimigo. Você não pode vencer, você se junta a ele. Foram isso que as demais famílias do submundo fizeram. Conscientes de sua incapacidade e falta de força, preferiram se aliar ao monstro do que enfrentá-lo. Ou melhor, aliar-se a monstros para não ser devorados por ele. Bom, já que vocês viram o que acontece quando um grupo ousa desafiar os Yamazaki. Mas óbvio, é tudo parte de uma grande hierarquia. Mexer com um sindicato não é só declarar guerra aos Yamazaki. Você tá comprando briga com inúmeras famílias afiliadas que dentro desse contexto estão prontas para matar e morrer por seus senhores. As famílias afiliadas, como inferiores, devem se pôr no seu lugar. Mas lógico que a hierarquia rígida se estende até para a família principal. Não é nada muito complexo, não precisa se preocupar. Tudo que você precisa saber é que a liderança do Yamazaki não é descentralizada, na real, tá bem longe disso e é o completo oposto. Mesmo possuindo conselheiros, vice-líderes, executivos, todos do sindicato servem a um único senhor, o líder da facção. A liderança do clã não é decidida por qualquer fator subjetivo, mas sim dentro de uma regra estritamente hereditária. Aquele a encabeçar o clã sempre será o primogênito do líder anterior, um herdeiro da força e vontade daqueles que vieram antes dele. E que, como aqueles que vieram antes dele, possui os olhos que apenas um verdadeiro guerreiro pode possuir. Os olhos reversos. Esses são os que legitimam o líder do clã e a sua autoridade sobre cada indivíduo. A hereditariedade, a regra do primogênito, só podem ser uma realidade quando esse abre seus olhos e um mar de escuridão total se revela. Ou seja, ainda que você nasça como primogênito do líder, se seus olhos não possuem a coloração desejada, você não passa de um bastardo, condenado a viver às sombras do clã por falhar até mesmo no seu nascimento. Beleza, eu sei o que vocês estão pensando, não tem como pensar em outra coisa, aliás. Caraca, a gente já falar tipo os Ryuga, mas nada a ver. Existe outra família japonesa mais pesado, extremamente infame no submundo, onde não só o líder, mas cada um dos seus membros possuem olhos cobertos por trevas. Não consegui achar nenhuma confirmação que o autor de Lukisme se inspirou em Kengan pra montar essa estética dos Yamazaki. No entanto, é só parecido demais pra ignorar, mas percebam que existe uma diferença crucial dos Yamazaki pros Kure. A questão dos olhos vazios da família de assassinos em Kengan tem um caráter puramente científico e genético a primeiro momento. Quando os conhecemos, é insinuado que essa condição se dá pelo intenso controle genético praticado pelos Kure. Procriação estritamente planejada, busca por genes cada vez melhores e abandono total de laços humanos. Resultaram também em traços não humanos, como olhos completamente vazios. Em Lukisme, o buraco é bem mais embaixo. Veja bem, é igualmente desumano, mas ainda assim é diferente. Já que, veja bem, a coisa aqui não é tão simples. Não existe só um componente genético. Pra falar a verdade, a questão dos olhos negros tem um caráter quase religioso e ritualístico. Como você garante que uma criança nasça com os traços exatos que você deseja? No caso dos Yamazaki, com os olhos reversos. Presta atenção, pois é assim que os demônios nascem. Sim, demônios. A razão pela qual eu chamo de ritualístico e quase religioso o processo de geração de um novo líder é que esse nem sequer é visto como um humano pelos demais, mas sim como um demônio, um Oni, como eles mesmos chamam. É o seguinte, como podem ver, o chefe do clã Yamazaki não é lá muito adepto da monogamia, né? São dos pontos chaves para o nascimento de uma criança com as características de liderança. Ao engravidar várias de suas esposas de uma só vez, o líder garante chances maiores de que, pelo menos, uma dessas dê à luz a um novo Oni. É lógico, aquele a nascer primeiro, atendendo à condição dos olhos reversos, será reconhecido como filho do líder. Será nomeado por ele a mãe, feita sua esposa oficial. Senhor vice-presidente, acabou de ser reportado que a quarta criança nasceu. A quarta é de Park Sumi, da família Hanguri. Ela deu à luz a criança mais forte, a criança de olhos negros. O líder do Yamazaki, Yamazaki Shingen, também conhecido como Tora Oni ou Tigre Demônio, passava por um momento, digamos, complicado. O
o poderoso chefe da família sofreram uma derrota brutal. E pra quem? Mero gangster da Coreia do Sul. Gaprion Kim, uma das figuras mais lendárias do verso de Luquismo. Você não precisa saber mais nada sobre o nível de força do cara quando você descobre que ele simplesmente derrotou o chefe da facção mais forte do Japão. Simplesmente no soco. Esse cara é absurdo. A questão é que, se isso subiu a moral do Gaprion, a moral Socos do e navalhas. Yamazaki, ou melhor, a moral do clã inteiro. Olha lá, você tá perdendo de ver foi lá, após ó. aquela derrota que o líder perdeu seu rumo, foco e objetivos. Bem Porque como seus compromissos com a família. Estão falando no chat? Eu só dei uma olhadinha, só. Só tá conversando, trocando uma ideia. Você tá perdendo de ver os bofão tatuados. Oi. Você não, você tá... Ele fica dando close naquele cara. A moral do clã quando apareceu inteiro o Alvo te despencava. fala. Foi após aquela derrota que o líder perdeu seu rumo, foco e objetivos. Bem como seus compromissos com a família, entrando em uma espécie de depressão pesada. Esse tipo de fraqueza é Eita, porra. inadmissível. Imagina o Imagine. que as outras famílias fariam, os que pensariam deles quando soubessem da fragilidade do líder. Sim. Era o palco armado. Ah, é que assim, né, nessa posição você não pode demonstrar fraqueza, Não, ixi. né, e tal. Para uma rebelião entre clãs. O mais natural a se fazer seria depor o líder atual, mais fraco, e substituí-lo por uma figura mais forte. Mas é aí que entra toda a questão, antes citada, antes falada, de lealdade a seus mestres e a sua missão. Não tem essa de contra o líder depor ele ou pensar mal do mesmo. Querendo ou não, ele é o seu líder, senhor e mestre. Você o segue pelo caminho que ele trilha, não importa o que seja. Se ele ruma em direção à morte, você o segue até a morte sem reclamar. É lógico que, enquanto o líder estava mais fechado, introspectivo, alguém tinha que tomar as decisões difíceis, a fim de não ver o clã cair em desgraça. Alguém Essa tinha era que a limpar pessoa que a caía sujeira. sobre os ombros do vice-presidente. Também irmão de Shingen, Shintaro Yamazaki, o homem mais leal ao clã, seus princípios e ao grande líder. Antes que qualquer um pudesse proferir qualquer ofensa às tradições do Yamazaki ou ao líder, essa pessoa já teria a língua cortada pelo Shintaro. Foi a decisão desse cara que era chegada a hora da geração de um novo líder, a fim de amenizar a desesperança dos demais membros e afiliados pela fraqueza do líder atual. Vocês sabem que o bem mais precioso de qualquer tribo, clã, grupo, são as crianças, né? São as futuras gerações que garantem não só a perpetuação do sangue daquele grupo, mas também asseguram a manutenção das tradições. E nesse contexto da família Yamazaki, garantem a força. Assim como as futuras gerações herdam as dívidas e problemas da antiga, também herdam sua força e poder. E a quarta criança, nascida do ventre da mulher da família afiliada, Hangure Gunpark, mais do que herdar as capacidades do líder do clã, mais do que herdara os olhos negros que o legitimavam como futuro cabeça do clã, ele herdara a chama que um dia seu pai tinha, e agora não passava de uma fagulha. Ou melhor, esse garoto com certeza tinha um potencial absurdo, Sangue nos suficiente olhos. para superar o seu pai ou qualquer líder anterior. Aos 5 anos de idade, o jovem mestre da família Yamazaki estava masterizando tudo quanto é estilo de luta. Não importava a arte marcial, só dava um mês e o Tava nível desse zerando as moleque lutas. estava no mesmo de mestres renomados. Shintaro dava graças aos céus por Fazendo tê-los speedrun abençoado de arte com uma marcial. criança tão especial, um líder nato, pronto para governar o clã como o seu legítimo herdeiro. E claro, arrebentar na pancada quem ousasse sequer pensar em desrespeitar a família. Porém, quem via de perto percebia. As capacidades do jovem mestre não se resumiam só a talento. Claro, tinha todo o componente genético herdado do seu pai. Seus olhos negros não mentem. A questão aqui é que era muito mais cobrança extrema sobre si próprio que qualquer outra coisa. Mesmo que Gun não tivesse o talento e a força que tem. Ser o mais forte não era uma opção ou sequer vontade de Gun. Era uma obrigação. Vamos voltar na questão do nome. Por E a que Gunpark? cabecinha dele? Por que não Yamazaki? O nome é a razão de todo esse esforço. Em pouco tempo, aquele moleque colocou no bolso todos os grandes grupos de delinquentes da região. Só com os punhos e nada mais, esse cara fez seu nome nas ruas. E mesmo assim, ele não Se for os caras das motocicletas, os Bossuzuko. tinha um nome. Aqui se constrói uma relação meio Baki e Yujiro. Olha só, não é que o Gun não gostasse de lutar, não é que não gostasse de ser forte, mas a razão pela qual ele lutava não era só por lutar. Gun, como qualquer outro garoto, queria o que todos tinham, menos ele: o amor da sua mãe. Shingen nunca reconheceu Gun como Ixi, seu com o filho cu aberto. legítimo. Por isso, ele não possui o nome Yamazaki. Pra falar a real, nem parecia que ele se importava com isso. Sendo assim, sua mãe nunca se tornou a esposa oficial de Shingen. E isso gerava a pressão no próprio Gun. Ele deveria se tornar o mais forte, pois só assim seria reconhecido por seu pai. Só assim seria nomeado. E só quando Deus. sua mãe fosse reconhecida por seu pai, nasceu na pressão. graças a ele,
ela também o amaria. Mas até lá, ele não passaria de uma ferramenta. A qualquer sinal de fraqueza, ou melhor, a qualquer sinal de humanidade, a sua mãe só teria o desprezo. Não acho que é coincidência que um ser que serve apenas à vontade do clã se chama Gun, arma. No fim, ele é só uma ferramenta e nada mais. O que eu sou? Porque eu sou diferente. Um pai, filho, uma Aí mãe. fudeu. Porque tudo isso é diferente pra mim. Minha mãe gosta quando eu luto. Entendi. Pra ser amado, eu preciso lutar. Preciso machucar os outros pra ser amado. Tava curioso, mas entendi agora. Nossa, ele meteu-lhe um tapão na cara dela ali. É assim que eu nasci. sangue. Esse é o lugar que eu pertenço. Esse é o lugar onde eu nasci. Sentimentos, vontade própria, interesses. Você já viu uma espada, um revólver ou uma bomba possuírem essas coisas? Já temos a nossa joinha preciosa que precisamos proteger. O Gun. O Gun? O Gun. Claro que não. Essas são coisas que apenas Acho humanos que podem ele se foi dar o luxo de... completamente Gun é uma corrompido arma. pela... Uma espada que não corta não é uma espada. Um Yamazaki que não esmaga seus Pela essa oponentes maneira de não é um viver. Yamazaki. Os olhos negros lhe dão a legitimidade como líder, mas também o condenam a ser uma coisa, uma ferramenta, um demônio. Não é como se Gun não tivesse tentado, não é como se ele não quisesse ter aspirações próprias, ou até mesmo sentimentos. No entanto, existem dois eventos chaves que o mostraram que ele mesmo enquanto líder não tem opção. Aliás, ser o líder é justamente a única opção que ele tem na vida. Primeiro ocorre no capítulo 521, o incidente com Haruto e Yamazaki. Ninguém não era o único que tinha um filho promissor. Shintaro, o vice-presidente, também tinha seu prodígio, a sua maneira, lógico. Haruto era o filho de Shintaro e, como seu pai, dedicado inteiramente aos estudos com o único intuito de aprender para auxiliar o grande líder. Um garoto genial, um futuro brilhante no clã. Se não fosse por um pequeno detalhe. As ideias de Haruto envolvendo os dogmas do clã divergiam bastante com as de seu pai. Claro, não tô falando que ele desprezava as tradições, apenas que ele não as protegia de forma extrema como seu pai fazia. Aliás, eu duvido que no clã exista sequer um indivíduo que respeitasse tanto e seguia tanto as regras à risca como Shintaro. Daí já viu, né? Uma das pessoas mais próximas de Haruto era justamente o futuro líder do clã. Enquanto todos viam Gun como uma arma, Haruto via Gun como uma pessoa, com sentimentos e vontades. Inaceitável. O que seria do futuro do clã, uma vez que a pessoa mais próxima do chefe da família, alguém que não vê como o que ele é de fato, é alguém que ousa pensar em Gun como uma pessoa. Você vê, foi só um pouco da influência de Haruto pro Gun começar a repensar seu papel no mundo e chegar, acredite ou não, ousar dizer na cara do próprio vice-presidente que talvez seu aí líder é do clã babado. não chegasse a ser assim a sua vontade. Inadmissível. Shintaro não dava a mínima. Quem quer que fosse a ter contaminado a mente do jovem mestre com esse tipo de ideia não merece menos que a morte, em forma de punição. Mas peraí, você pensou que depois que ele soubesse que o responsável fosse seu próprio filho, ele ia voltar atrás? Que ridículo. Filho, laços familiares e amor paterno nunca podem estar acima de valores, honra e tradições. O amor familiar desaparece quando o que tá em risco é todo o sindicato. Se foi Haruto, então Haruto deve morrer. Gun não estava familiarizado com esse tipo de violência. Ele já havia se envolvido, sim, em inúmeras brigas e lutas. Essas estão desprovidas de regras que muitos resumiriam como batalhas por sobrevivência. Mas matar é outra coisa completamente diferente. Matar outra pessoa era novidade. Matar um dos seus era mais loucura ainda. Matar um primo, alguém de sua família, a pessoa mais próxima e única a vê-lo como humano. Bom, não seria preciso atacá-lo, porque o garoto já estava lá, ouvindo tudo. Mais do que qualquer dor que Shintaro sentira na vida, a dor de ter um filho que não respeitava as regras do clã é pior que a morte. A escolha era simples e só cabia ao filho do vice-presidente lavar a própria honra com sangue ou morrer desonrado pelas mãos do próprio pai. E aí, que decide? Honra, regras? Seja honesto, você me quer morto porque minha existência por si só é um perigo pro Gun, pras famílias que não o apoiam como sucessor. Você não quer que eu seja uma escolha pra ele, certo? Tudo que você tá fazendo é finalmente tomar a decisão que você tinha hesitado até o momento. Porque pra você, pai, as regras são mais importantes que eu. Eu morrerei como desejo, não pelo Yamazaki, mas por você. Talvez você já tenha me amado, mas nunca me reconhecido. Pelo menos desse jeito você vai finalmente me reconhecer. Eu sou grato, porque na minha morte estarei livre do Yamazaki. Mas pai, você nunca será capaz de fugir dessas regras, mesmo depois que sua criança morrer. Ai, que fardo. Eu tenho pena de você. Aquele era o Yamazaki real em sua forma mais pura, um que o Gun ainda não tinha visto. Ou melhor, um que o Shintaro fazia questão que ele visse para se lembrar até o último dia de sua vida. Pequenas falhas, atos ou ideias que fujam da vontade da família e seus ideais não são perdoados.
mesmo os membros mais importantes não são imunes à punição. Naquele dia, ele conheceu um homem capaz de sacrificar tudo, até seu próprio sangue, pelo clã. Já que, diferente do que o Shintaro queria fazer parecer, ele não era indiferente à morte do Haruto. Tampouco achava preferível que as coisas fossem dessa forma. Na verdade, era o oposto. Eu achei que não ia ter. Coração, um vazio e uma ferida. Eu achei que não ia ter essa carga emocional. Eu achei que era tipo sangue, socos e navalhas. Já teve, já. Ferida que nunca se fechariam foram abertos. Kyugan viu não foi um homem frio de verdade, tão devoto que sacrifica seu filho de bom grado. Foi um homem que amava seu filho, um homem que, se pudesse, salvaria o seu filho, um homem que também tinha sentimentos, mas teve que reprimi-los em nome de uma tradição que não via nenhum deles como seres humanos. Ali Gun entendeu, regras são regras, ou você segue ou você tá fora do jogo. A segunda ocasião ocorre ainda no mesmo capítulo, tô falando da Grande Rebelião. Takeshi Matsumoto, o Armadura Vermelha, Masaichi Takanobu, o Urso Negro, e o Watanabe Kokuin, o Espada Azul, todos subordinados do sindicato, todos chegaram a uma conclusão brutal. Shingen deve cair. Fraco, depressivo, letárgico, o atual líder do clã falhou. Permitir que o medo se mantenha na liderança, quando tudo que faz é vagar como um morto-vivo pelos aposentos enquanto é cuidado pela quarta esposa, é pior que quebrar qualquer regra. Porque Shingen como líder, quando temos Shintaro logo ali, o cara é bom de porrada, bom de liderança, inteligente num nível que ninguém do clã acompanha. Por que se contentar com Shingen, se podemos ter algo melhor? Essa não era apenas a opinião desses três, mas da maioria do clã e das famílias afiliadas. Os caras já chegavam dando... Porque se você muda o negócio pros seus inimigos, você vai passar a impressão de bagunça. O negócio não tá indo bem. Então você não tem certa coisa que mesmo que não tá legal, você não pode mexer. Você tem que ir contornando ali, entendeu? Tem que ir contornando, deixar ali. Pelas beiradinhas, pelas beiradas. Deixa o cara lá como símbolo, entendeu? E faz rolar de outra forma. É assim que é. Ultimato pro Shintaro. O negócio era simples. Era só colaborar com o assassinato do Shingen que ia ficar tudo bem. E ele seria o novo cabeça do clã. Eles podem ser irmãos, mas a lealdade ao clã precede os laços de sangue, certo? Do contrário, ele não teria sacrificado o próprio filho. Mas lembrem-se, acima de tudo que manteve esse clã de pé foram as regras. Romper com a regra primordial da família, a regra da legitimidade por hereditariedade, era tão inaceitável quanto permitir o colapso do clã. Antes do Yamazaki ruir do que romper com as tradições que os trouxeram até aqui. Bom, a opinião do vice-presidente no fim vale tanto quanto a do Gun, não querendo assumir a família no futuro. Aquilo não era um pedido. Naquele dia, Shingen morreria. Sua descendência ia pra vala junto. E Shintaro se tornaria o cabeça do clã, ele querendo ou não. Ele não tinha escolha. Ele quer se opor? Beleza. Seriam só eles contra o clã inteiro, mas que seja. Shintaro, Shingen e Gun. Isso é mais que o suficiente pra pisotear os cães que tentam morder seus donos. Rapaz. Afinal, ratos nunca deixam de ser ratos. Mesmo quando unidos no exército, ainda são só ratos. Num piscar de olhos, a maioria não estava só derrotado. Era como se um animal selvagem estivesse no extinto. Braços, pernas e cabeça voando pra tudo quanto é lado. Ele pode ter perdido pro Gapião King, pode estar mais letárgico. Mas esse bando de insetos, pensar que tem chance de sequer tocá-lo, chega a ser cômico. E mesmo que pudessem, duvido que fariam dano a ele. Afinal, aqueles olhos não estão lá de enfeite. Em pouco tempo, os chefes chegavam. 3 de uma vez pra peitar o boss que final. Massa. Bom, pode vir os 3 de uma vez, que não vão arrumar nada. O da armadura já era estraçalhado no chão antes de sequer sacar a katana. Um já foi, faz fila e vem o próximo. Ou vem tudo de uma vez mesmo, dane-se. Um balanço e uma parte era destruída. Um soco expulsava a próxima onda. Isso aqui não é luta. Esses caras são meros sacrifícios pro Oni mais forte. Beleza, o próximo é o Brutamonte aí. O cara quer trocar porrada mesmo com o líder, só pode estar querendo morrer. Se eram esses punhos que fizeram alguém pra começo de conversa, esses punhos que ele tanto se orgulha eram feitos de vidro. Se não, por que eles estavam quebrando tão fácil? Aliás, nem era só o punho. O braço já ia pro saco junto. O cara já não entendia nada e já tava tomando ano. Agora vinha a espada do clã. Punho contra aço. Quem leva essa? Preciso dizer alguma coisa depois do que a gente já viu aqui? A esquiva era perfeita. O turno era do velho. Então ele vinha por cima. No entanto, foi tão rápido que nem o espadachim percebeu. A sua espada já não era nada além de pó. Assim como seus ossos esmagados. Qual é? O velho acreditou mesmo que uma espada era o suficiente? Deu ruim pro velho. Beleza, então. O próprio Shingen entregava pra ele a lâmina e a tarefa de eliminá-lo. Num balanço, a espada não só se quebrava, ela parava antes que pudesse sequer penetrar o corpo do demônio mais forte. Pode parecer exagero dizer que o líder do Yamazaki
não é humano, mas se liga. O homem Pra não além tá da puro. força monstruosa, o tamanho e os olhos reversos, existe outra condição genética que um líder do Yamazaki pode alcançar: os ossos negros. Uma camada de ossos tão densa e resistente que não permitem ao usuário sequer ser cortado. Mesmo que Shingen quisesse morrer, naquele dia ele não conseguiria. Mesmo que se entregasse, não conseguiriam exterminá-lo. Mas peraí, o Shingen não era o único alvo, lembram? Tinha outra pessoa prometida pra morrer. Ah, é mesmo, o Gun. Vocês já sabem, tal pai, tal filho. Mesmo um bando de adultos não eram capazes de encostar num garoto. Ou melhor, um bando de adultos não conseguiriam ceifar Garoto pequeno prodígio. Oni. Olha que ridículo, os pais já apanharam, parecia que os filhos estavam a fim de seguir os passos deles. Bom, então que seja, o da armadura chegava sacando a espada e cortando, mas o futuro líder espelhava o movimento, bloqueia o lutador e sai do corte do espadachim. Pro Gun aquilo era nada, acho que ele já enfrentou gangsters mais fortes que esses três. Como o pai, o grandão vinha de frente e como o pai, tomava o counter. Mesmo 2 espadas de uma vez seriam quebradas. Foi na conta, além de todas as gangues de delinquentes, Gun acabara de liquidar os futuros líderes das 3 famílias principais. E lá estava quem ele mais queria que o visse lutando. O homem que mais importava para ele no mundo. O homem a quem esse buscava reconhecimento. Seu pai. E aí? Não estava bom o bastante? Todas as gangues que ele unificou, todas as artes marciais que ele dominou, os 3 futuros líderes dos clãs de cara no chão. Isso não bastava para ele ser reconhecido como filho? Não bastava para ele ter um nome? Não bastava para que eles 3 pudessem viver como uma família de verdade? A primeira vez que aquele homem se dirigia a ele não era para nomeá-lo, mas também não era para repreendê-lo por nada. Era apenas questionar quem era ele. Enquanto Gun treinava, passava dias e noites sonhando com um dia em que ganhasse um nome. Seu pai nem sequer se lembrava da sua existência. Qualquer coisa teria sido melhor que aquilo. Se seu pai o amasse, o odiasse, o desprezasse, qualquer sentimento teria sido melhor que a indiferença. Tá dizendo que esse é meu filho? Eu não me importo. Foram vocês que criaram ele para início de conversa. Ele não é meu filho. Eu não quero nada com ele. Diga a Shintaro pra manter essa criança longe de mim. Foi meio pesado, mas novamente Gun entendia. Nessa família vai tomar não no teu tem cu sentimentos, também, apenas não sabe regras, o que deveres é? e poder. Mas O homem tá deprê. Tá confuso. do que isso, essa foi mais uma oportunidade que esse teve de presenciar o que ocorre com aqueles que traem as tradições. Os 3 líderes da rebelião não estavam errados, pelo menos não se a gente pensar logicamente. Olha só, a maneira como Shingen lutou nessa ocasião não foi como alguém que busca sobreviver, nem ao menos foi como alguém que curte todo o prazer da luta. Ele foi todo desleixado, só não acertaram ele porque são muito fracos mesmo. É quase como se ele quisesse morrer. Ou melhor, ele mesmo fala que a ideia de morrer não era tão horrível assim pra ele. É por isso que, inclusive, ele dá a espada pro velho cortar ele. O Shintaro podia punir os traidores com execução brutal, mas no fundo ele sabia que eles não estavam errados. Shingen levaria o clã pro fundo do poço junto dele. Sempre foi assim, desde a infância. Shintaro focado nos estudos e Shingen só queria saber de brincar. Um era muito sério e o outro parecia não querer sequer pertencer ao Yamazaki. Shintaro parecia mais cabeça do clã do que o próprio herdeiro. Como podem gêmeos serem tão diferentes um do outro? Sim, gêmeos. Ambos nasceram no mesmo dia por uma pequena diferença de 30 segundos. Por 30 segundos, Shintaro não se tornou o líder do clã. Isso mostra a natureza ritualística brutal do Yamazaki, onde é seu dever ser forte o suficiente para nascer da forma e no tempo correto. Se não fossem por aqueles 30 segundos, Shintaro talvez pudesse ser o líder que o Yamazaki merece. As palavras de Shingen foram um golpe pesado pro Gun. Seu pai e sua mãe, eles não são uma família, nunca foram. Todos ferramentas, todos amarrados aos destinos de suas famílias. Gun foi gerado com o único intuito de servir como líder do clã. Seu pai, igualmente, com o agravante de que ele realmente nunca almejou nada disso. Parece que ele não desejava nem a força que possuía. A mãe, bem, a mãe não foge muito do padrão. A família Hanguri é uma das mais insignificantes subordinadas do sindicato Yamazaki. Aliás, fica explícito que isso não tá só ligado à força e pouco influência dos mesmos, mas tem até um componente meio racista no meio. Os Hanguri são odiados simplesmente por não serem, entre muitas aspas, japoneses de verdade. Isso dado o sangue coreano que também corre em suas veias. Daí, se imagina como fica a visão das demais famílias quando a principal candidata à esposa do líder e mulher que gerou o futuro líder do clã é uma meio coreana de uma família insignificante. Inclusive, essa é a razão do Park no nome do herdeiro do sindicato. Ele possui o nome coreano por conta da mãe meio coreana e por nunca ter sido nomeado de fato pelo pai. No fim, seu nome de batismo sempre definiu o que Gun foi. Primeiro, Gun, uma arma, uma ferramenta, um instrumento. Depois, o Park, indicando que, não, ele nunca foi reconhecido por seu pai ou qualquer Yamazaki do alto escalão. Park de Park Sumi, Park
da sua mãe. Um nome coreano que deixa claro que esse não é parte da família. Sério, essa questão de problema racial nem escondida. As demais esposas viviam a atormentar Sumi e a principal forma que encontravam de denegrir a possível futura esposa era comentar a sua ascendência coreana. Mas e se não precisasse ser assim? Gun não precisasse herdar o posto de líder? E se o Shintaro pudesse ocupar o posto de líder sem quebrar uma regra sequer? E bom, por que eu tô falando isso? Num belo dia, Shintaro apareceu para Sumi com a solução para todos os problemas deles. E se o vice-presidente fizesse como pensado pelos perpetradores da rebelião, e assim, de repente, quem sabe, tomasse o controle total do clã. Pensa nisso, ele poderia tomar Sumi como esposa, o que resolveria os problemas dela, afinal, ela só entrou nisso para ser tomada como esposa do chefe e elevar o status da sua família, para que eles não fossem tratados como um clã de perdedores. Mas e quanto ao Gun? Bom, o Gun é sangue do Shingen. Se o clã tomasse um novo rumo, Sumi teria que gerar outro líder a partir, é claro, do sangue do Shintaro. E se esquecer que o Gun desistiu, já que nos registros da família, ele nunca vai passar de um fantasma. Mas peraí, vamos com calma aqui. Como assim tomar o controle do clã? Sei que vocês devem estar confusos. Esse não era o cara que segue as regras à risca? No sentido disso, ele executou uns 3 caras que estavam querendo fazer exatamente isso e nem hesitou em taxá-los de traidores. Mas por incrível que pareça, o Shintaro não errou. Não rompeu com a tradição. Aliás, até o fim desse, vocês vão perceber, ele nunca é um cara que você pode chamar de hipócrita. Pode acusar ele do que você quiser, mas que ele seguiu as regras até o fim é algo que ninguém tira dele. Então como pode quem ele executou tá errado, mas ele tá certo? Se ambos os lados querem a mesma coisa. Isso é, Shintaro como líder e Shingen deposto ou morto. Os 3 traidores falharam por um pequeno detalhe. Eles não conhecem a verdadeira história do clã Yamazaki. Alguns segundos foi o necessário para definir o destino de 2 gêmeos tão diferentes entre si. No entanto, olha só, a história não é bem como ela é contada não. Uma coisa bem engraçada aconteceu quando ambos, líder e vice-líder, eram meros recém-nascidos. Uma história boba, nada demais, é lógico. A esposa do líder deixa ambos sozinhos por um tempo. E a simples brisa do vento acaba derrubando uma vela. No aproximar do rosto do Shintaro, a reação foi imediata. O irmão mais velho, ainda um mero recém-nascido, protegeu seu irmão. Percebia-se como esse era diferenciado desde o nascimento. Não é só de força que Shingen era feito. Desde muito antes de sequer aprender a falar, o instinto de sacrifício e proteção em nome do clã falava muito mais alto. As fagulhas causaram um pequeno incêndio, mas estava tranquilo. A esposa do meio chega a tempo e tira ambos dali. No entanto, vocês sabem como é o Yamazaki, né? Falhas, erros e descuidos não são permitidos. Porém, falhar com os futuros do clã, isso é de uma irresponsabilidade absurda. Não é como se aquilo tivesse causado dano real. Era uma queimadura que, óbvio, pode gerar dor para uma criança, mas os herdeiros do sindicato são fortes. No fim, tudo que restaria era uma marca que seria insignificante na pele do futuro líder. Porém, se isso aconteceu agora, a quantos outros riscos essa mulher não pode expor o futuro líder? Agora foi uma queimadura, mas o que vem depois? Aquilo seria uma oportunidade perfeita para ter como exemplo, para todos entenderem o que ocorre a quem não cuida do futuro da família. Por isso, Misaki Morita deveria iniciar sua vida ali e agora. A falha que ela teve com Shingen. No instante, no momento de desespero, temendo a morte, mudaram para sempre o destino de 2 gêmeos. Mudaram o destino do sindicato Yamazaki, mudaram o destino de Gun. E por consequência, de todo o verso de Luquismo. Uma pequena mentira que, como um efeito borboleta, mudava tudo. A esposa insistia, a punição era injusta. O líder não foi ferido e nem exposto. Afinal, aquele que havia sido queimado era Shintaro Yamazaki, não foi Shingen, o qual era o mais velho e, portanto, futuro líder do clã. Inclusive aquele que portava os olhos reversos. No fim, o herdeiro estava intacto. Esse tempo todo, a história contada não passava de uma mentira, ou melhor, uma meia verdade. Eles realmente nasceram com uma diferença de alguns segundos. No entanto, o verdadeiro primogênito, quem veio ao mundo primeiro, não foi a criança dos olhos negros, mas sim aquele que atende por vice-presidente do sindicato atualmente. A esposa do líder trocou suas identidades num ato de puro egoísmo e desespero. Uma troca nada equivalente. Sua vida pelo futuro do líder. Um homem que vivera para sempre na sombra do grande Oni, no fim, é o verdadeiro herdeiro do clã. Existe uma característica elogiada de Shintaro por todos. É seu pragmatismo absurdo. Pela família, vale tudo. Ora, ele erradicou seu próprio filho, sua própria linhagem, apenas porque esse representava um suposto perigo. Há um suposto futuro líder que ainda nem é reconhecido como herdeiro real. Executou 3 dos membros mais fortes e competentes. É inacreditável a conduta desse Yakuza. Em famílias cujo o trono, o poder e a função de chefe são herdados, você mais vê disputa interna entre irmãos. É irmão querendo deserdar irmão, irmão querendo manchar um do outro irmão, em casos mais extremos, irmão querendo matar o outro irmão.
por poder. Por favor, estamos falando de Shintaro Yamazaki aqui, o homem das regras. Se a regra é que só o primogênito pode herdar, então que assim seja. Ele não possuía vontade de tomar o lugar do seu irmão. Ele executou quem tentou fazê-lo, inclusive. E mesmo que tivesse vontade, esse é todo o ponto do Yamazaki. Se ponha no seu lugar, as suas vontades não interessam. Tudo que interessa é o fortalecimento do clã. Mas espera aí, agora que eu lembrei, ele tá tentando fazer um acordo com a Park Sumi pra justamente virou o controle do Xandão. clã. O que aconteceu? As coisas mudaram? Na verdade, nada mudou. O homem das regras continua devoto às mesmas regras. Acontece que ele ouviu da boca de alguém que talvez, assim, só talvez, umas décadas atrás ali, alguém cometeu um erro, né? E trocou a identidade das crianças que herdariam o clã. Analisou bem a história da Bella e viu que ele tinha uma queimadura nas costas, olha só. Bem interessante, né? Parece que esse tempo todo o cara tava lutando pra manter um status quo que por si só se consolidou em cima de uma mentira. Ele nasceu primeiro. O sindicato Yamazaki tá montado em uma conspiração bizarra, um erro imperdoável. O erro daqueles três foi simplesmente querer depor Shingen por uma justificativa tão arbitrária como uma suposta fraqueza por parte do líder atual do clã. Inclusive, pensem comigo, se esses caras tivessem esperado mais um pouco para fazer essa rebelião toda, as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. Com Shintaro já sabendo da história toda, os caras teriam sido apoiados por ele no golpe. Inclusive, por incrível que pareça, a revelação da verdade veio aos ouvidos do vice-presidente por parte da própria mulher que o condenou. Aliás, bora ver aqui o que aconteceu com ela depois que ela disse a verdade pro Shintaro e... Bom, ela não tá muito bem não. Isso Óbvio, aqui né? é um símbolo Acho que não, claro. hein? Não de punição por quebrar as regras, não de punição por traição do clã, não de punição por quebra da tradição. Isso aqui é só vingança mesmo. Não tem nada de execução honrosa aqui como se esperaria de um cara como Shintaro. O que Quando dizer, ele né? executou os outros três, por exemplo, foi algo violento, mas não extremamente brutal. Foi só indiferente a eles. Não era pessoal, eles só estavam recebendo o castigo pelo que fizeram. É isso aqui, olha pra isso, a velha tá empalada na parede. Dá pra ver que foi uma execução feita com ódio mesmo. Vingança Com visceral. certeza. Enfim, toda aquela historinha de que ele era leal aos princípios da família, leal apenas às tradições, um homem frio, sem sentimentos, sem vontades reais, completamente submisso ao clã, era mentira. Quero dizer, ele realmente é submisso ao clã, às regras e tradições, mas a parte de que ele estava satisfeito com isso, era tudo uma mentira. Isso volta em toda a temática desse clã de esquisitos. Eles, no fim, são um bando de ressentidos com um monte de aspirações, vontades e sonhos enrustidos. Gun queria ter uma família normal. Ninguém não parecia nem sequer se importar se vive ou morre, querendo viver um tipo de vida diferente daquela. Park Sumi vivia agindo como um robô que só queria agradar o líder na esperança de ser reconhecida como sua esposa. E o mais sofrido era justamente aquele que, acorrentado diferente dos outros, não tentava remover as correntes, mas sim se acorrentar mais ainda. Imagina como não fica a mente desse cara. Se ele soubesse da verdade antes, seu filho ainda estaria lá. Ele visita regularmente o túmulo de Haruto. Acha que ele faria isso por um traidor? Claro que não. No fundo, bem lá no fundo, ele sente que tudo isso é um grande erro. Essa família é um erro, um bando de gente infeliz, que as regras que regem suas vidas não permitem sequer que eles sejam humanos, não permite sequer que eles façam escolhas. E o mais cruel disso é que independe do posto. Você pode ser o líder que, ainda assim, vai estar acorrentado ao destino que lhe for imposto desde seu primeiro dia na Terra. O Yamazaki é uma espécie de organismo coletivo, uma egrégora, alguma coisa que vê seus integrantes individuais como meras ferramentas. E a maior de suas ferramentas era a sua arma. O trato era simples para assumir Park. Apoie o verdadeiro líder e será tomada como esposa. A reputação de sua família crescerá e seu filho será reconhecido como futuro líder. Lógico, de novo, não estamos falando do Gun aqui, mas sim de um hipotético filho futuro entre Shintaro e Sumi. Gun é só o filho de um líder ilegítimo. Se o pai cai, o filho tem que cair também. Mas lógico, não é porque uma mulher aleatória e sem importância quebrou as regras no passado que se rebaixaria esse nível. Mesmo com um vazio irreparável no peito, ele ainda seguiria as malditas regras. Seu pai deveria apoiá-lo na tomada do clã. O mais engraçado é que mesmo ele assassinando a velha e já pensando em tomar controle do clã, ele ainda estava duvidando que tamanho erro pudesse ter sido cometido debaixo do nariz do Shinji Yamazaki, isso é, o pai de ambos, presidente e vice-presidente do sindicato. Ele se questiona se toda essa história é verdade, fica meio relutante em acreditar. Mas a realidade, bom, a realidade é bem cruel. É verdade, você é o mais velho e supostamente você é Shingen Yamazaki. Até eu fiquei sabendo disso da sua mãe depois. Como eu poderia simplesmente mudar a liderança do clã só porque descobri esse erro muito tempo depois dele ser cometido? O que as outras famílias pensariam de nós se soubessem desse erro? Não vou. Vai lá lavar a cara. Parece que aquela mulher
fez algo inútil te contando isso antes de morrer. Yamazaki tá onde tá hoje, pelo seu trabalho como vice-presidente. Tudo isso é a vontade dos céus. Shintaro Yamazaki, não fique pensando nessas coisas. E o mais importante, a distinção principal para se tornar o chefe da família, os olhos reversos, você não os possui. Naquele momento, Shintaro entendeu. Não era só a mulher que quebrou as regras. Todos eles estavam corrompidos. Todos quebraram as regras. E, portanto, punição divina cairia sobre o clã. E um banho de sangue lavaria suas honras. Em uma noite qualquer, uma noite silenciosa, no meio daquela noite, a expiação dos pecados do sindicato tomaria lugar. Shingen era o primeiro a ser alertado. Alguma coisa estava errado. O fiel e leal vice-presidente perdeu a cabeça e parecia vir pela do presidente. Shingen nem entendia nada. Claramente isso era um mal-entendido. Rebelião podia vir de qualquer lado, mas a partir de Shintaro? Não. Tem alguma coisa errada aí. Mas era só no levantar que ele sentia alguma coisa errada. Aquela que guardava suas costas foi a primeira a apunhalá-lo. Vamos lá, como você reagiria se fosse empalado por uma espada do absoluto nada? Medo, desespero, susto, que nada. O nosso Shingen aqui só troca uma ideia com a Sumi e sai andando tranquilamente. Aquilo era só mais um dia normal na semana desse cara. Aqui você vê que ele é um cara bem estoico mesmo. Sindicato, líder, poder, Meu o cara Deus, tá nem aí foi pra isso? nada. Deixa Ele só rolar, deixa rolar, lá. foda-se. Se ela quer traí-lo, Deixa então a vida beleza, me ele nem levar. faria nada com ela. Dá pra ver que no fim, esse é o cara que mais tentou se desprender das correntes do destino. O que era irônico, porque aquele que mais se prendia ao destino estava bem ali na sua frente, foi isso? segurando a cabeça daquele que ele julgava o maior dos traidores, o homem que negou seu destino. Até aqui, a gente não tinha visto nada de sentimentos por parte do Shingen. Amor, ódio, felicidade, inveja, nada. Nem tristeza dá pra dizer que é o que ele sentia muito bem. É só apatia mesmo, ele só tá vivendo e é isso aí. Mas aqui vemos o que é um demônio no seu mais puro estado de fúria. A fúria nem vem pela traição em si, que se dane a traição. Esse cara tava louco matando seu próprio pai, o pai deles. Mas falando sério, que cena bizarra, o cara simplesmente com uma espada atravessada no peito e só abrindo espaço entre os caras na força bruta mesmo. A regra era clara pra todos os Deus do céu. Não, na moral, aquele cara que ele tava com a mão na cabeça ali, imagina. Foi nesse momento. O Fudeu. Carrasco tá louco. Eu acabei de voltar, não acabou? Ah, tamo Ficou aí. bom, tamo entendendo o rapaz, como é que é o nome dele? Que tá narrando? O Caçador de Heróis. Ele explica muito bem a história. Legal o vídeo dele. Legal, muitos como eu plots. disse, vídeo desse estilo é denso, tem que prestar atenção. É, Eu acordei 5 horas da manhã, hoje eu fui dormir tava, perto da meia-noite. tava com o zoinho de peixe aqui. Vai. membros do Yamazaki no recinto. A esposa do antigo líder, o antigo líder Shinji Yamazaki e Shingen eram todos traidores corruptos, que quebraram a legitimidade do líder por hereditariedade. Portanto, Shingen deve morrer. Beleza, daí chegou os moleques aí pra ajudar o Shingen. É interessante como no clã Yamazaki, mesmo que o filho de um líder não seja o primogênito de olhos negros, os caras ainda se garantem com uma força absurda. Os dois aí só arrebentaram um monte de adulto com um golpe só. Porém, não tá no nível do Gun. Esses garotos são fortes como verdadeiros membros do Yamazaki. Mas se a regra do irmão que não possui olhos negros ainda ser muito forte é verdade pra esses moleques, então também é pra geração anterior. Já morria sem entender nada. O Meu próximo Deus. tentava cortar, mas não adiantava. Virou o Ossos pescoço. negros se esqueceram. Inclusive, a Sumi só pôde ferir o Shingen com a espada por golpear num ângulo perfeito onde os ossos não cobriam. No entanto, não eram só os ossos de Shintaro que eram negros. Não eram só nos ossos e na força que ele e seu irmão se pareciam. Olha aí, o velho tava errado esse tempo todo. Realmente Shintaro sacrificou tudo pela família, até o fato dele esconder que possuía os olhos reversos, assim como seu irmão desde o nascimento. O Ele não queria quê? que pensasse em coisa errada. Ah, não, nos- mas daí... Porra, mas O daí... Aí os caras meteram a mão. Igual os casos das bet aí de futebol, meteram a mão na cara dura.
Caralho. Seu irmão, sei lá, que os outros pensassem que talvez ele pudesse ter uma força igual, maior que o Shingen, só por ele também ter os olhos negros. Graças aos céus, ele tinha os olhos reversos na mesma condição de seu pai. Aqui ele consegue ativar e desativar quando quiser, o que deixou mais fácil pra ele esconder. Tá, se eles têm poder equivalente ou não, só bora ver então. Olhos negros contra olhos negros. O vencedor leva a liderança do sindicato. O negócio era só socão. Troca resolve de na porrada, então. Sangrando de um lado Olha e só. o outro do outro. Pancadaria pesada de cada um desses lados. Mas com o passar do tempo, mesmo que a força de Shintaro fosse incrível, uma que ele escondeu de todos pelo bem do seu irmão, ainda assim não dá pra competir. O Tigre Oni tá em outro patamar. Nem dava tempo do Shintaro se recuperar. O líder vinha buscando o rosto daquele cara. A sequência aqui é de alto nível, arte marcial pura, e o mérito é todo do Shintaro por Só tapa de qualidade monstro. acompanhar esse monstro aqui. Ele Inclusive, até esse passou monstro, mais uma vez, mostra que, pra ele, não importa se quem lidera é ele ou o irmão. Era só o Shintaro ter conversado com ele, só ter esclarecido as coisas. E já era, a liderança era dele. Mas uma mistura meio que de ódio com apreço pelas regras, queriam fazê-lo ir até o fim. Ninguém ou ele, alguém cairia hoje. Não é só de uma luta em pé que o homem é feito. O cara tem umas cartas na manga. Já sacava logo um Aikido e ninguém entendia nada. Era só sequência de Aikido jogando aquele monstro gigante de um lado pro outro, quebrando tudo, era piso, parede, não importa. Desista, Yamazaki Shingen. Aceite sua morte. No Yamazaki que existirá sob as regras, não tem lugar pra você. Tem algo que o Shingen fala aqui que é interessante. Mesmo à beira da morte, tinha algo que ele não parava de pensar, alguém que ele não tirava da cabeça. E esse alguém era o Gun, lógico, que tava lá vendo tudo e seria o próximo. É interessante porque isso é meio que um dom do Gun. Uma vez que você se encontra com esse cara, fica difícil de esquecê-lo e até tirá-lo da sua cabeça. É como seu pai, sua mãe e no futuro seriam com tantos caras que literalmente dedicaram suas vidas a ele, seja pra agradá-lo ou pra matá-lo. Gun paralisava, ele não entendia nada. Era o tempo de chegar e morrer, mas num instante, por puro instinto, aquele monstro cedia suas costas pra proteção. Shingen não evitava Gun por capricho, não o reconhecia por não achá-lo bom o suficiente. Era só incômodo. Ele lembrava demais ele, uma criança sem amor, presa ao destino, condenado a um futuro que nunca pediu. Ele queria que fosse diferente. Não, tem que ser diferente. Gun tem que ser diferente. Ele dava ao garoto o direito Olha o de plot. o que quiser. E ele daria. O jovem mestre do sindicato exigiu a única coisa que lhe fora negada desde seu nascimento: um nome. Então, que seja. Se é por um nome, então ele teria um. Mas adivinha, a surpresa era no movimento. Antes de Shingen finalizar sua frase e nomear Gun, seu braço já estava voando. A Yodo Muramasa pode ultrapassar até mesmo os ossos negros, inclusive do pescoço. Pera, mas que é isso aqui? Corra, não olhe pra trás e corra. Esse cara quer proteger o Gun assim do nada. Ele acha que consegue segurar o Shintaro por tempo suficiente pro Gun correr sério naquele estado. Bom, ele realmente queria proteger o moleque, mas quando ele diz corra, não é pro Gun, mas sim pro próprio Shintaro. Beleza, vamos a uma palestrinha básica sobre técnicas de luta aqui. Em Lukisme, o que mais existem são técnicas diversas de modalidades diferentes. Muay Thai, boxe, jiu-jitsu, etc. O ponto é que a técnica é importante, mas o corpo que o executa conta muito. E o mais importante, em que estado e mentalidade esse corpo está. Existe um estado de consciência, uma espécie de transe, um aumento de foco nesse verso. Algo que é chamado de ultra instinto. As maneiras para se alcançar esse estado mental são variadas e não é qualquer um que pode alcançar. Para completar, cada outro instinto funciona de um modo completamente diferente. Pega o Daniel, nosso protagonista, por exemplo. Esse atinge o ultra instinto apenas quando está inconsciente, com o corpo entrando num estado quase de instinto total, se movendo apenas pela vontade de lutar. Seu ultra instinto é do tipo regulador, ou seja, que se regula e adapta à força do oponente. Se você é fraco, ele vai usar movimentos mais básicos. É um mestre, então ele vai apelar. Pode ver isso, vocês já entenderam que isso tem a ver diretamente com os olhos reversos, né? Os olhos reversos, ou olhos negros, podem se manifestar de duas formas, com aqueles que o adquirem e podem ativá-lo e desativá-lo quando bem querem, como era o caso do Shinji Yamazaki ou do próprio Shintaro. E possuem aqueles que nascem com a condição congênita, como chamam, ou seja, possuem desde o nascimento e não conseguem reverter. Enfim, por que eu tô falando isso? Parece que existe até uma hierarquia dentro daqueles que possuem os olhos reversos. Os com a condição congênita possuem uma afinidade maior com o ultra instinto, digamos assim. Tá, mas o que isso muda na prática? Os usuários do Ultra Instinto são literalmente bombas relógios, eles podem despertar a técnica por diversos fatores. Daí o que resta é praticar para controlar melhor esse estado e ficar mais forte. Entra tipo num modo Berserk.
O Shingen, bom, o Shingen corre na linha oposta. Ele não ajusta seu outro instinto pra ficar mais forte. Ele ajusta justamente pra se limitar, pra ficar mais fraco mesmo. Mas por que diabos o líder de uma gangue que tá sempre envolvido em luta vai se limitar? O certo não é usar o máximo do poder sempre pra poder garantir a sua vitória? Seria bom mesmo. O problema é que quando o Shingen usa 100% do seu potencial, nada, e eu repito, nada no ambiente vai sair vivo. Ele nunca era capaz de lutar acompanhado dos seus aliados quando ia a sério, por exemplo, porque se usasse seu Ultra Instinto no máximo, geral. até os aliados iam morrer. Tudo que se move na frente desse cara vira alvo e pensa comigo, empalado por uma espada, sem sequer estar no seu auge, o cara tava lutando ao mesmo tempo com outros do sindicato e de brinde o irmão que também é um absurdo de forte. Sim, se isso é o que ele faz quando tá limitado, nem queira ver o que vem agora. Shingen, Gun, aquele exército inteiro, todos pensaram a mesma coisa. Se eu me mexer, eu morro. Porém, nem o silêncio momentâneo frearia que começa quando o Oni mostra seu verdadeiro poder. Um por um, mesmo sem o braço tendo sido atravessado por uma espada, acabado de ser socado e jogado de um lado pro outro pelo vice-presidente. O cara tava no seu máximo, no automático, no ultra instinto. Shingen já perdeu tudo. Seu pai, seu irmão e até seu braço. Antes mesmo disso, desde o nascimento, ele perdeu o direito de escolher como viver. Não, ainda resta uma coisa. Pelo menos uma última coisa que ele queria fazer. Salvar seu filho. O corte lateral chegava e passava no ar. Shintaro não entendia, isso tudo era a força que ele sempre conteve. Não importa, só morre aí. Shintaro avançava com menos um braço, era certeza que contra-atacar pro Shingen ia ficar complicado. Era o que ele pensava até o socão chegar. O cara quase morria, conseguia escapar por pouco. Imagina que decepção pro verdadeiro irmão mais velho perceber que mesmo sob a regra da hereditariedade, mesmo ele possuindo os olhos reversos, mesmo seu irmão cortado, golpeado e sem um braço, Shingen ainda era anos-luz superior a ele. Ambos preparados, um pra socar e o outro pra lacerar. Uma pena que o saque nem seria efetuado. Afinal, o soco foi mais rápido. Mas pro Shintaro, não importa. Um braço quebrado, esse é o preço que ele pagaria de bom grado pra levar a cabeça do líder ilegítimo com ele. Cara, esse maluco, ele não para. É um monstro mesmo. Olha ele simplesmente agarrando a espada com a boca, no estilo Saitama mesmo, e dane-se. Então, só pra finalizar, vai um soco. Esmaga, gira e esmaga com o cotovelo. O vice-presidente já foi, então aquela marionete assassina se movia por instinto pro próximo ser vivo no recinto. Talvez por falta de força ou por um lapso de consciência, o punho pesava e ele não esmagava o único que queria proteger. Essa é talvez a luta que mais inspirou Gun ao longo da sua vida, na sua filosofia em combate. Ele não é um cara que para por estar mais fraco do que antes. Um membro ou dois quebrados, ele nem liga. Nem desvantagem numérica esse recua. Talvez por lembrar que foi assim que o seu pai o fez. Talvez um dia isso vai acabar matando ele, assim como matou seu pai. Num golpe covarde, o demônio era abatido. Todos de uma vez, clamando pelo sangue de quem, um dia, juraram lealdade. Minha visão tá embaçada, certo? Não seria tão ruim acabar assim. Morrer desse jeito, mas não você. Esse é o meu primeiro e último resquício de sinceridade por você. Gun, vá embora. Certifique-se de viver e me desculpa. Eu deveria ter te dado um nome. O homem mais forte da Yakuza, reduzido a um monte de carne retalhada. Um homem que, se quisesse, poderia vencer tranquilamente. Shintaro ou o clã inteiro, ele venceria se tivesse vontade. Mas é isso que o clã sempre ensinou. A vontade dele não importa. Essa não é uma morte bela, não é uma morte honrosa, mas é uma que valeu a pena. Acho que alguém que lembra ele, alguém que é como ele, pode seguir um caminho diferente. As notícias se espalhavam rápido. Shingen Yamazaki estava morto. E a única coisa que martelava na cabeça do Gun era a incerteza. Por que aquele homem, um homem que não parecia sentir nada por ele, escolheu seu filho ao invés da sua própria vida? Gun gostaria de ver o que aconteceria se Shingen escolhesse um outro caminho. É tudo muito complexo nesse ponto, né? Porque tem o negócio das regras e tal, participação da família, só que o Shingen tava cabisbaixão já com a vida, não via mais sentido nisso tudo. Largou de mão e protegeu no final o filho que antes ele tava cagando pro piar, tipo, foda-se. Até falou que seria um favor se ele morresse. Quando a pessoa tá assim... Preciso dizer que a partir desse momento, permanecer no Japão pra um cara como esse era complicado. O foi Yamazaki embora. tem olhos e ouvidos por todo canto. Era questão de tempo até acharem o garoto com os olhos reversos. Mas aquele efeito se fazia presente mais uma vez. Assim como seu pai, quando o viu, não o tirava da cabeça, a mãe também não conseguia parar de pensar. Não era bem culpa pelo que aconteceu, nem ela conseguia explicar ou entender direito. Só parecia que o Gun ainda significava algo pra ela. Algo a mais que uma ferramenta pra sumir Park. E foi graças
graças a ela que Gun foi parar na Coreia do Sul, um lugar onde o Yamazaki supostamente não alcançava, e assim o garoto pelo menos teria a chance de cumprir o último desejo de seu pai, o de que ele vivesse. A ideia original era o garoto esquecer de tudo, que um dia foi daquela família e que um dia foi alguém forte, mas o destino àqueles dotados dos olhos sombrios é apenas a perseguição pela força. Se acha que o Gun ia deixar barato, acha que ele ia esquecer, como esquecer quando o motivo da sua existência batia bem na sua porta? Quando o primeiro rosto que viu ao chegar na Coreia era daquele homem. Gaprion Kim foi o homem que derrotou o poderoso líder dos Yamazaki, provavelmente o primeiro homem a fazer isso. E olha só, vocês viram o estrago que o Shingen fez, tudo aquilo que ele era capaz. Então vocês imaginem o quão poderoso é esse cara aqui por tê-lo derrotado. Lutar de frente contra ele como o Shintaro fez já seria insanidade. Imagina vencer então. É claro, não sabemos as circunstâncias exatas desse embate, nem como o Gaprion Kim venceu. Não sabemos sequer se o Shingen estava usando o Ultra Instinto no potencial máximo, mas só do Gaprion conhecer essa técnica já deixa as coisas interessantes de se pensar. Como um favor para um antigo grande rival, um que ele nem sabia, tá morto, o ex-gangster, agora pretendente a político, tinha que dar uma força pro filho do Oni mais forte. Mas essa é a questão. Só de ver esse cara, o que estava acima de tudo era o questionamento. Como ficar mais forte? Como ser tão forte quanto o homem que morreu por ele, ou sequer como o homem à sua frente? Qualquer pessoa em uma situação como essa viveria como um covarde, pedindo proteção e fugindo daqueles que querem executá-lo. Mas Gun era diferente. Tudo que ele queria era uma forma de amplificar suas habilidades. A questão aqui não era vingança, ressentimento ou querer se mostrar melhor. Gun só estava fazendo a única coisa que foi ensinado a fazer desde seu nascimento. A única forma que se conhecia de ascender, o único tipo de relação que o Gun conhece são laços formados por meio de demonstrações de força e através de lutas. Isso vai se refletir ainda mais à frente. Durante toda a obra, fica claro que o Gun não é um cara que tem tanto interesse nesse mundo. Ele só cria amizades e inimizades através de força. Até quando esse tá em atividades comuns, ele não parece estar fazendo isso de forma natural e orgânica. É quase forçado. Ele mesmo admite que lutas como as que ele teve com o Daniel e o Johan são melhor que qualquer prazer que uma mulher já o proporcionou. O ponto aqui é que dá pra você ficar mais forte de diversas formas. Vai numa academia ou dojo pra aprender um novo estilo de luta. Sai lutando na rua pra ganhar experiência. Até puxar um ferro vale a pena. Mas convenhamos, pro prodígio do clã que aprendeu com os melhores, esses métodos simples não bastavam. Tinha que ser algo mais ou tem que sair na mão hardcore mesmo. Impensável. Caiu fora do Japão pra evitar ser caçado o tempo inteiro por monstros. Só pra ir pra Coreia e voluntariamente se tancar com os outros monstros. O único lugar que pode te tornar mais forte de verdade. A cadeia. Aqui, diferente do Japão, não teria pra onde ele fugir. Todos os dias ia ter um à espreita, na ânsia de assassinar o garoto de olhos escuros. Ou seja, o negócio era ficar forte na marra mesmo. Ou fica forte de verdade agora ou só morre logo. E lógico, quebrando a cara de cada um daquele lugar de quebra faria seu nome sem precisar depender do nome Yamazaki. Melhor até mesmo do que o próprio herdeiro ilegítimo da Yakuza imaginava. Ali dava pra ficar forte de verdade. É matar ou ser morto. Você tá no reformatório por furto, tentativa de homicídio ou fraude, não importa, vai tomar socão de todo jeito. Aquele lugar era o ápice do que esse aprendeu no clã. A ideia de que você só tem valor se é forte, só pode se provar se lutar. Na cadeia, o mais forte das cartas, então que seja ele o topo da cadeia alimentar. Com o tempo, ninguém queria sequer enfrentar esse cara. Ah é? Não querem lutar? Então agora que vão ser obrigados a fazê-lo. É claro, com uma aposta na linha. Afinal, tem que ter emoção na coisa. Todos os dias, praticamente, a prisão juvenil inteira contra aquele demônio. Uma única condição, bastava derrubá-lo pra virar o rei da prisão. Todos os dias apostando o posto de número 1 contra todos como se fosse brincadeira. No estilo Oliva Biscuit, esse faz o seu nome e o seu reinado. Ele não tá confinado na prisão. A prisão é o seu reino. Algo de não natural em um rei em seu reino? Claro que não. E em mais um dia no seu reino, um dos súditos vinham tratar de negócios. Entendam que nem os guardas ou funcionários escapam dos olhos desse cara. Ele é o rei, até pra eles. Até os guardas não queriam se meter com o prisioneiro mais forte. Calma aí, falar com o chefe de toda a prisão não é fácil assim. O que fez um mero funcionário pensar que poderia tratar com alguém como Gun? Aquele homem sem um braço, limpando os banheiros e rastejando como um inseto. Por algum motivo, esse cara chamava a atenção do lutador mais forte. Não era por acaso. Os rumores na cadeia se espalhavam rápido e sobre esse cara era o que mais tinha. Todos envolviam ele sendo um cara importante de uma gangue poderosa, mas que, por algum motivo, perdeu tudo, incluindo o braço pra estar agora naquela vida miserável. Mas parece que um gangster reconhece o outro. Porque pro Gun tava mais do que na cara que esse era um dos homens daquele que derrotou seu pai no passado. Porque ele tá ali, o que queria com o
Gun, acho que é algo que Capaz. vale a pena ver. Esse cara sabia, Gun não era um homem tão simples assim. Ficar na cadeia pra sempre, quebrando os mais fracos, não fazia o seu estilo. Uma oferta né? tomava lugar. Sim. Gun não deveria desperdiçar a força herdada daquele homem. Em breve, o Elite, ex-membro da gangue de Gapionkin, voltaria ao topo. Ele tinha um plano elaborado, uma ideia para tomar o mundo inteiro, mas sem a força do herdeiro dos Yamazaki seria impossível. O negócio era unir o braço direito de um o gangster Pink e o lendário cérebro. e o filho de um Yakuza lendário. A Dominar o recompensa era mundo. clara, Gun teria o que quisesse. No entanto, o que Gun queria era algo, digamos, bem fora da curva. Elite, um homem que um dia teve ambições, mas perdeu toda a sua força. Eu vi ele nesse homem, Yamazaki Shingen. Aqueles que um dia foram o pináculo da força e da ambição, respectivamente. Aqueles cujas asas quebraram, verdade. que restou foi algo sem alma, como se tivessem descido ao ponto mais baixo. Shingen escolheu seu filho e por isso acabou morrendo. Sua chama se extinguiu enquanto ele me protegia. Eu deveria chorar por isso ou ser preenchido com raiva? Eu só quero saber qual escolha você vai fazer. Era só uma sugestão, uma aprovação para ver do que esse cara era capaz. Se ele trouxesse a cabeça da própria filha, então o Gun tava dentro. Do contrário, nada feito. O que o Yakuza não Meu esperaria Deus. era ver aquele brilho nos olhos do homem, cuja única dúvida era qual o prazo para ele cometer o assassinato. Aquilo surpreendeu o Gun, mas não da maneira que surpreenderia a maioria das pessoas. Sua Como surpresa não era assim? por esse ser capaz de matar sua própria filha, por um objetivo maior, mas sim que ele encontrava um homem que em muito lembrava quem ele salvou, mas que, no último momento, escolheu outro caminho. Entendam, existem milhares de histórias desse tipo. Do filho de um líder cujo pai é assassinado, tomam o poder e esse cara é obrigado a fugir, ficar mais forte e assim voltar para retomar o que é Recuperar. dele. Na literatura, filmes, jogos, mangás, o que não faltam são E é mesmo. histórias desse tipo. Mas a do Yamazaki tem uma diferença crucial. Não tem nada pro Gun tomar de volta. Shintaro não Pois tava é. errado. Ele realmente só tava seguindo as tão preciosas regras do clã. As mesmas regras que geraram alguém como Gun. E o mais importante, Gun sabia disso. Fica claro que de vez em quando ele tem algum lapso ainda de sentimento, como quando ele espanca os caras que estavam falando mal do seu pai que acabara de morrer. Mas no geral, o trabalho do perdido, sindicato foi homem. impecável em fazer esse acreditar que não era humano, mas sim uma arma mesmo. Você vê que ele não tem nenhum problema em ser usado como ferramenta nos planos desse cara aqui, porque ele não se vê como humano. Sendo assim, ânsia por vingança, necessidade de ser reconhecido, recobrar o clã, ele não tinha vontade de nada disso. Bem parecido com o Oliver, como eu disse, ele não tá preso contra a própria vontade, ele tá preso porque ele quer. Vamos ser honestos aqui, a essa altura o Gun já tem poder pra eliminar o clã inteiro se ele quiser. Mas como eu disse, o negócio dele não é a vingança, mas sim outra coisa bem diferente. Gun gostaria de ver o que é um homem que quebra seu próprio destino. Shingen no fim cumpriu com todos os planos do clã. Foi a arma do clã quando preciso, foi o bode expiatório perfeito para uma rebelião quando Até preciso, o final. e por fim, o escudo perfeito pro herdeiro quando preciso. Um homem condenado a um destino trágico desde o seu nascimento. Gun queria ver, e se Shingen escolhesse uma rota diferente? Se ele abandonasse o filho mesmo e dane-se, até onde ele chegaria? O que o destino tem reservado para aqueles que o desafiam? Ele encontrou a cobaia perfeita. O que movia Gun era a curiosidade, até onde um homem que escolhe sua vida, seu sonho e sua ambição ao invés da sua filha, chega. Pera, você pode dizer que ele já conhece um homem assim. Seu tio sacrificou a própria prole pelo clã. Mas aí que tá o ponto. Não existe diferença real entre Shintaro e Shingen. Porque, no caso do Shingen, era esperado desse sacrificar seu filho em nome do clã. Haruto não era o herdeiro legítimo. Pelo contrário, ele era uma ameaça à regra da hereditariedade. Shintaro é o cara mais preso ao destino de todos. Seria a quebra do padrão se ele tivesse escolhido o filho ao invés do clã. Então ele queria ver como alguém que em muito lembrava o homem que falhou em nomeá-lo, iria prosseguir dali pra frente. Ele não precisava matar a filha de verdade, lógico, isso era só um teste. Gun tinha curiosidade. Como acaba para uma versão de Shingen que escolheu a si mesmo ao invés do seu filho? Foi na união desses dois, uma união improvável, todo o plot de Lukisme teria início. Foi aqui que a Era das Gangues começou. O plano todo se inicia na saída da prisão do membro mais forte da Yakuza, e que a primeira tarefa a ser cumprida pelo homem que só sabe lutar melhor do que lutar mais um pouco. Era um cara forte, ninguém tem dúvidas disso. Se eles queriam mesmo tornar o mundo inteiro seu, seria necessário uns caras do mesmo nível, ou acima dele, no quesito de combate. O Elite, o e pra Charles testar Choi, tem que ouviu lutar. falar de um cara com potencial absurdo. Um aprendiz de Kenjutsu que Olha, simplesmente se tornou renegado após cortar seu próprio
mestre com sua espada e fugir do dojo. A tarefa do Gun era só dar uma olhada nesse cara, testar do que esse era capaz e ver se ele é apto pro trabalho e pra integrar esse plano ambicioso. Mas digamos que o Gun foi buscar cobre e encontrou ouro. Esse primeiro encontro entre o Gun e o Gu é interessante, porque esses caras, durante toda a história de Luquisme, tem um arco meio que inverso. Jung-Gu Kim é sempre apresentado como a contraparte do Gun. Um cara extremamente forte, com capacidade para arrebentar qualquer um no meio, tal qual o Gun, mas as semelhanças param por aí. E depois só resta o espelhamento. Gun é um cara sério, que só sorri quando tá lutando contra um oponente de verdade. Gu Kim só faz piada o tempo todo, tá sempre dando risada e zoando. Justamente quando ele luta sério, que esse sorriso desaparece. Inclusive, isso já vem de outra diferença entre os dois, que é como cada um enxerga combates e lutas no geral. Gun ama lutar quando é com um cara forte de verdade, mas Gu vê luta só como uma burocracia e chatice imensa. Se puder, uma ferramenta. O conflito. Gun é um cara que tem interesses meio abstratos. Enquanto o Gu é um cara bem simples. Ele só quer saber da grana e nada mais. Dá dinheiro na mão desse cara. Compreendo, ele te luta compreendo. até com gorila se você Largo mandar. money. Gun é especializado em quebrar todo mundo no soco. Gu é especializado no uso de armas com um enfoque mais em espadas, principalmente as katanas. Enquanto Jung-Gu Kim se torna cada vez mais ambicioso com o avançar da história, Gun se torna cada vez mais simples no seu objetivo. Mas enquanto ao primeiro conflito, que esses durante a obra inteira parecem até um ser só, de tanto que aparecem juntos. Quem levou a melhor? Como não podia ser diferente, o Gu Kim já começa na trapaça, ataca sem aviso prévio, sem combinar nada. Em um mero soco, o Gun já sentia, esse cara é diferente daqueles da prisão. Mais do que isso, aquele maluco dava a ele algo que ele nunca havia sentido na vida, a sensação de que talvez ele possa perder. Quantas vezes ele lutou na vida? Foram tantas que ele nem se lembra, mas a sensação mais marcante é de não dúvida da vitória, mas sim dúvida de como ele vai vencer. Com o tempo, esse se tornou cansado de lutar, porque sempre era a mesma coisa, mas com esse loiro psicopata à frente o negócio era diferente. Bom, ser diferente não significa que ele vai mesmo vencer. Soco giratório e joelhada para dar aquela amaciada na carne, lógico. Mesmo na disputa direta de socos, a falha do coreano era evidente, a ponto desse voar atravessando tudo, até quase atravessar o poste com bicicleta e tudo. Lembra do que eu disse do Jung-Gu ficar de gracinha, certo? Esse é um dos seus defeitos em luta. Só dá pra ele mostrar o que tem de verdade quando fica sério. E ficar sério pra esse palhaço é quase impossível. E é por isso que ele vai perder. Mas lembrem-se, a questão aqui nunca foi quem ganha ou quem perde. Qual é? Vocês acharam mesmo que esse cara tinha chances contra a criança dos olhos negros? Mas bem, para um simples teste, ele até que foi muito bem. Aguentou até levar porrada por muito tempo. Para um espadachim sem espada, esse cara não é nada mal. Então, bem-vindo a bordo. O problema é só que esse não é um teste. Ou melhor, é sim um teste. Mas quem tava sendo testado ali não era o Gu, não. O corte passava como faca cortando manteiga. Um espetáculo. No momento que foi jogado contra o poste, até o Gun voltar para golpear, deu tempo desse cara sacar da bicicleta corrente só pra açoitar seu oponente. Sério, chega da agonia. Aqui fica claro que esse cara aqui, como o Gun, não é só bom em artes marciais, mas também tem aquilo que todo lutador brilhante de verdade possui: malícia. E só usar os punhos se dá pra pegar uma corrente de bicicleta e desmantelar o seu oponente por inteiro. Seu desgraçado, como você ficou sabendo da espada Hwoarang que eu usei contra o mestre? Você disse que eu passei no teste? Caraca. Bom, você falhou. O Gun golpeou o loiro até ele cair só pra esse voltar com uma carta na manga, rasgar o seu corpo por inteiro. Agora era a vez do Yakuza usar sua cartada, como um sentimento que esse nunca sentiu antes. Talvez por nunca ter experimentado aquele sabor, um sabor amargo, o sabor da derrota. O corpo acelerado, coração a mil e uma vontade incontrolável de continuar. Não continuar pela missão ou pra testar as habilidades daquele à sua frente. Ele mesmo já falou que o cara passou. Aquilo era mais como instinto, quando um predador caça não por necessidade. Pera aí, Gato Carrasco perguntou se os vídeos da live tem data pra sair ou a gente posta aleatoriamente. Eu vou seguindo a ordem, na verdade. A gente vai seguindo a ordem, a gente vai editando e seguindo a ordem durante os dias. Então provavelmente vai sair mais alguns dias pra frente, né? Eu acho que vai sair daqui 2 semanas o da live de hoje. É porque é muita coisa. Que é muito picadinho. Horas, as musiquinhas são muito picadinhas. Sim. E esse aqui vai dar trabalho. E olha que eu tô postando 2 vídeos por dia, hein? Mas ainda assim tem bastante coisa pra trás ainda. Mas pra se provar mais forte. Naquele momento, Gun tava disposto a ir até o final. O cara tava disposto a matar o Gu e dane-se o plano. Charles Choi, ou a curiosidade mórbida em cima desse, o negócio agora era aquele combate e nada mais. Gun versus Jung-Gu.
quem consegue matar e quem vai morrer. Da maneira mais anticlimática possível, a gente tem a interrupção dessa batalha. Esses dois só saberiam a resposta dessa pergunta muitos anos depois. O arco entre eles, inclusive, é um dos mais interessantes, mesmo que não seja detalhado. É legal ver como a relação deles evolui, principalmente olhando esse flashback em retrospecto. Tá, beleza. O plano tava fluindo. Eles tinham outro cara com força sobre-humana. Qual o próximo passo? Tem uma questão interessante aqui. Quando Gunn e Charles conversam, Charles trata Gunn como um igual, entre aspas, e não subordinado ou guarda-costas. Ele pede pro Gunn fazer algo ao invés de mandar, e o próprio Gunn o repreende, dizendo que ele deve ordená-lo a fazer algo e não pedir. Voltando naquele ponto de que ele nunca abandonou a mentalidade de arma ou objeto que só passa de mão em mão, utilizado para propósitos distintos. É algo até que bem poético, na verdade. Olha só, não era novidade pro Charles que Gunn era da família Yamazaki. Ele comenta isso, inclusive, na primeira interação deles, onde ele reconhece o herdeiro da família. Isso já indica que ele teve contato, ou pelo menos ouviu falar desses caras. E adivinha, a primeira das alternativas é a verdadeira. Ele integrou a gangue do homem que derrotou Shingen Yamazaki. É óbvio que ele interagiu com o sindicato, no entanto, é bem mais profundo do que vocês imaginam. Em algum momento, Charles Choi teve um envolvimento muito profundo com o clã mais temido do submundo. Acontece que, por ter se envolvido com os caras, esses tinham em posse um documento que no futuro seria um empecilho no caminho até o topo. Então, olha que interessante, ele enviaria Gunn para recuperar o documento para ele. Eu não preciso dizer que ele não tomaria esse documento de maneira pacífica, né? Se ele mandasse, sei lá, o Jung Kim lá, já tem uma briga gigante ferrada, então imagina mandar o único homem que ameaça o líder atual do sindicato. Veja bem, é poético e irônico ao mesmo tempo. O clã suprimiu todas as vontades que o demônio branco um dia possuiu. Transformaram uma criança em uma arma. Não teria a possibilidade do Gunn se juntar ao Charles se ele tivesse vontade própria, sonhos próprios ou uma moral construída em cima de algo que não a força e as lutas. Ou seja, Yamazaki criaram uma arma perfeita, quase uma arma de destruição em massa. O problema foi que eles deixaram essa arma solta e, bem, qualquer um pode usar uma arma. Pensa no revólver de um policial. Ele não atira em criminosos por vontade própria, mas porque o policial puxa o gatilho. A arma não reclamaria se fosse usada contra seu próprio dono. Afinal, ela é só um objeto sem vontade própria. Da mesma forma, Gunn não reclamaria de ser usado para destruir o sindicato de onde veio. Ou seja, os Yamazaki criaram a própria arma que os destruiria no futuro. Era um dia chuvoso. Os guardas, como sempre, faziam a proteção do portão principal. Avistaram ao longe algo que os mesmos descreveram como um Oni. Mas foi no aproximar do indivíduo, ao olhar para dentro de sua alma, que esses viram que ele não possuía uma. E eles sabiam que aqueles que não possuem alma em seus olhos só podem significar uma coisa, poder absoluto. Em poucos instantes, todos os guardas principais quebrados, destruídos por um único homem, ou melhor, um único fantasma que voltara para atormentar o clã, que o esqueceu. Não era vingança, não era ressentimento, não era para retomar também a liderança do clã. Como ele mesmo explica para o único homem que restava de pé pela família, era tudo um mero capricho. Gunn não tinha ódio real pelo clã, pelo tio ou qualquer um ali. Pra ele era só uma questão de ver o que acontece agora. O que os Yamazaki vão fazer? Chorar e implorar por piedade? Ou lutar de volta? Agora, depois de tanto tempo, o que Shintaro faria? Não todos de uma vez, então que seja. No meio da chuva, a água misturava ao sangue dos inimigos. Era só chutão no estômago em pouco tempo. Os caras se lembravam e entendiam. Se na infância ele era capaz de lidar com facções, delinquentes e rebeliões internas, o que se... Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Um monte de xizinho. Valeu, boa noite. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos aplaudir. Meu Raul Gil falhado. O episódio 1 e 2 de Vinland Saga vai ter. Só que vai ser bem daquele jeitinho, fia da putinha, sabe? Picotadinho. Bem picotado e com aquelas tarjaiadas todas. Tem uma ideia aí É uma ideia por enquanto. Tá incubada, tá na incubadora de ideias. Que daí eu vou conseguir soltar no Discord inteiro, assim, sabe? Eu deixo salvo na íntegra pra Discord. Quem quiser ver sem a tarja, sem corte. A gente tem que se organizar antes pra fazer isso. Ter um grupo no Discord e tudo mais, aí o negócio vai ficar mais sério. Valeu, Miguelzito. Boa noite. Valeu. O Miguelzito é o boa noite? Eu acredito que seja. Boa noite. Sexta-feira tamo aí, Miguel. Opa. Compareça. E sábado também. Esse sábado eu faltei
fim de semana passado. Ih, faltou no trampo. Faltei no serviço, na pizzaria aí, bem famosa aí, do pessoal conhece. Mas esse sábado eu vou lá. Na Me gameplay falaram do que eu gato. sou muito bom, Nossa. sou um excelente segurança. Depois a Cara, gente passa não mais pode fazer recado pra agora. vocês. E era no momento de hesitação das forças de elite que uma brecha se abria pela cabeça do líder. Era um soco na potência máxima, mas adivinha, Shintaro nem saía do lugar. A gente tá falando do Sexta-feira, cara que, mesmo por um breve mesmo momento, horário. 8h30, 9 horas, por aí, tá bom? Às 20h30, 21 horas, por aí. Fechou? capaz de ir no mano a mano contra o líder mais forte da história do clã, aquele que também possui os olhos negros. Um no estômago vinha com força, mas o outro para arremessar o filhote de Oni pra longe. A diferença de poder era tão abissal que Gan hesitava, e essa hesitação era um erro fatal. Um corte preciso e limpo para pelo menos encerrar isso de uma vez, mas o sangue derramado não era de um Yamazaki. Lembra do que eu disse, certo? Ninguém naquele clã era feliz. As regras, tradições ou rituais, todos descartavam o valor de cada indivíduo como um ser humano e os viam como mero instrumentos, todos com destinos definidos desde o nascimento. Porém, não importa, você pode tentar o quanto você quiser, reprimir esses sentimentos por completo, emoções primordiais dos seres humanos, bom, é quase impossível. Hora ou outra vai escapar algo, algum lapso desses sentimentos, algum ato que expresse isso. Aconteceu com Shingen quando ele se sacrificou pela única pessoa que não parava de pensar. E acontecerá agora com a pessoa que mais pensou em Gan esse tempo todo. E olha alguém lá, tão confusa, com os próprios sentimentos em conflitos com as tradições e deveres, com a família, que nem sequer sabia explicar o porquê quando ela chorava. Mas acho que esse ato é a justificativa final. No fim, Park Sumi reprimia em Gan que ela mesma sentia, a vontade de ter uma família normal. Ela tinha sim sentimentos pelo Shingen, e principalmente pelo Gan como uma mãe deveria ter. Ela não pulou na frente do golpe de maneira racional, foi um instinto. Assim como o Shingen, instinto movia materno, seu corpo por instinto, na busca de lutar contra o mais forte para proteger quem lhe importava, ela se moveu por instinto pelo mesmo motivo. Uma pena que, mesmo na morte, essa continuou confusa a tal ponto que ainda não sabia explicar esses sentimentos em palavras. Uma mãe que não consegue explicar porque salvou seu próprio filho, mesmo no seu leito de morte. Tudo bem, ele é uma arma. Pessoas morrem o tempo todo, mas não é culpa dele. Ele é uma arma. Essas pessoas que morreram eram próximas dele, mas não importa. Ele era só uma arma dessas mesmas pessoas. Então por que do nada ele estava sentindo algo? A mesma sensação quando Shingen morreu. Todos nessa família mentem pra si mesmos sobre não possuírem sentimentos e fazerem de tudo pelo bem do sindicato. Mas uma hora ou outra, todos quebram. Quando isso acontece, estão tão reprimidos que não sabem explicar o que é isso. Pra ele era fácil dizer o que era esse sentimento, mas pro seu oponente não era um sentimento. Pro seu oponente, o que ele via era só a técnica. O Ultra Instinto. Fato, aquele garoto era filho do Shingen. Já tomava um socão sem nem avisar. Se antes era difícil pro Gan acompanhar o Shintaro, bom, agora o jogo virou. Beleza, então vamos ver o quanto ele aguenta trocando os socos. Shintaro não, mas todos ali perceberam que ele tava levando um atraso. Então, pela honra do clã, partiam pra ajudar o líder. Todos sentiram aquilo, que alguma coisa havia surgido. Medo, desastre, catástrofe. Todos sabiam exatamente o que aquele monstro era. Um Oni, o demônio branco, Shiro Oni. Tá, esse cara pode ser forte e tudo mais, mas não exagera, o líder do sindicato chegava quebrando tudo, era só socão, mas nem esses socos afetavam um homem mais forte, e era, nesse momento, Shintaro sentia o maior alívio de sua vida. Shintaro não era diferente de nenhum dos outros membros do clã quando falamos em destino, mas como for explicado anteriormente, ele tem um comportamento bem peculiar e compulsivo. Enquanto outros tentam fugir, escapar desse destino horrível imposto, Shintaro vem na contramão, ele se agarra a ele. Mesmo quando ele podia só operar aquilo tranquilo, na posição de vice-líder, ele se agarrou a um destino onde ele se tornava o verdadeiro líder. Para isso, matou o próprio pai, puxou o irmão, perdeu o sobrinho de vista e antes mesmo, por esse mesmo apego, havia perdido o filho. Quando finalmente estava no controle de tudo, o destino fluindo como deveria e as regras intactas, tudo pareceu tão triste. O mundo não tinha ninguém para vê-lo como líder, ninguém que importava para proteger, ninguém para se importar. Tudo que restou foi aquela família pela qual ele tanto lutou. No fim, Shintaro foi um leão que, ao ser engaiolado, não tenta escapar da gaiola, mas sim tenta se acorrentar mais. Quando vê as consequências dessa repressão, já é tarde demais. Talvez, e só talvez, Haruto estivesse certo. Ele nunca vai escapar dessas regras. E talvez Haruto estivesse certo sobre todos eles estarem livres do Yamazaki só na morte. Pelas regras do clã, ele não poderia dar cabo da sua própria vida, mas as regras não dizem nada sobre perder a liderança para alguém mais forte.
Bom, Haruto estava certo sobre a afirmativa de que ele nunca escaparia das regras. Até o final, ele se importou em segui-las, sendo morto por alguém com o sangue do clã e que tinha capacidade para liderá-lo. Ao reconhecer esse como o real cabeça do clã, ele volta a chamar o demônio branco, que agora voltar ao seu estado de consciência normal, não de Gan, mas de jovem mestre, se reconhecendo como um subordinado. Se as últimas palavras de Shingen para Gan foram viva, Shintaro tinha algo mais concreto para dizer: não seja igual a mim. E no pedido de desculpas, esse forçava o punho do próprio oponente. Esse é o Yamazaki real, o Yamazaki na sua forma mais crua, onde vidas são descartadas como lixo em nome da família. Pessoas gastam suas vidas inteiras em lutas sem sentido, que elas nem querem lutar. Um lugar onde todos são objetos poderia ter como seu cabeça uma arma. E naquele dia, aquela arma se tornava o chefe do sindicato. Não como Gun Park, mas como Gun Yamazaki. Gun Yamazaki. Caralho, assim que ele virou, então, o líder. Deu a volta. Miriri. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu que te agradeço. Se inscreve aí no canal. Finalmente, vídeo de Luquisme aqui no canal. É uma obra que vocês já me pediam há um bom tempo. E aqui pela primeira vez eu vou fazer algo que eu nunca fiz, que é justamente desmembrar um tema, um personagem em diversos vídeos. Essa foi a primeira parte de uma possível trilogia de vídeos sobre o Gun. Nossa senhora. Deixa ele terminar de falar. Primeira parte a combinação dos temas desse personagem, o fato dele aparecer durante a obra inteira, por mais de 500 capítulos ele tá presente na obra, fazem com que ele seja o personagem perfeito para esse tipo de vídeo mais completo e complexo e separado em várias partes, é lógico. Ou seja, esse não foi o último vídeo do Gun aqui, e muito menos o último vídeo de Luquisme. Então se preparem, porque vai vir muito mais pela frente. É lógico também que eu vou tratar de outras obras desse universo do Park Taijun. Videozinho de How to Fight já tá logo ali pra sair também. E é bom também que é mais um manhwazinho aqui pra eu trazer pra vocês, né? Os únicos manhwas que eu trato aqui são o Fight Class e o The Boxer. A maioria das obras que eu abordo aqui são mangás japoneses, então mais uma obrazinha coreana aqui, uma bem popular e que tem a sua popularidade merecida assim. Mas enfim, fala aí, o que você acha do Gun Park, especialmente nessa questão toda da origem dele? Você gosta do personagem? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Valeu e falou! Arigato, caçador de heróis. Então, o Gun Park é um personagem bem interessante, na real, né? Olha, a história é interessante. Deixa eu falar que eu não dava nada pra essa história. É, tipo, no começo, não sei o que eu pensei. Mas agora... Porque eu vi, a gente tinha escutado a música que vocês mandaram. E eu fiquei, tipo, uma preguiça dele É, tipo, o cara cheião, né, de querer eu fiquei, ser e tal. sério, mais um louquinho, psicopatinha, nossa. Mas não, tem camadas. Não. É uma grande cebola, tem várias camadas. Várias camadas, e muitos plot twists. E muitos plot twists. Você fica assim, tipo... Nossa atrás de nossa, nossa. Muito bom, dá pra assistir outras partes. Dá. Dá de se organizar certinho. O Rapazote faz vídeos longos.